Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, eu sou o Pedro, trabalho demasiado e daré saludos da minha parte, da tua parte. Olá pessoal, eu sou a Catarina, tenho 28 anos, vivo numa casa e quem se mete em atalhos não se livra de trabalhos. Ah. Sabedoria. Ok, então, uma outra quinta-feira, aqui estamos nós. Não tenho nem ideia nenhuma do que a Catarina me vai contar e a Catarina também não tem ideia nenhuma do que é que eu vou contar a ela. Então estamos mesmo um para o outro, como sempre. Exato. Esta semana, portanto, tivemos vida de adultos, há muita coisa para fazer. Então não trocámos ideias nenhumas, nem pistas nenhumas, portanto, hoje sou eu que vou começar. Exato. Por isso, bora lá. Vou trazer-vos um caso de 2016, portanto é uma coisa até Bastante recente. Uhum. Exatamente. Confesso que não me lembro pouco mais ou menos de ouvir isto nas notícias, mas também confesso que em 2016 eu era aquela pessoa que não dava qualquer tipo de atenção às notícias, portanto, tudo certo. Portanto, eu venho falar-vos do Pedro Dias, que foi, em tempos, o homem mais procurado de Portugal. É verdade. Teve em fuga durante 28 dias, também não fazia nada de... Mas foi. Tem o nome do meu pai, mas também não te saberia dizer se é o meu pai. Há coincidências do caralho, desculpa lá. Life is Bem, não sei, vamos ver se bate certo. Vamos ver. Pronto. Então, portanto, ele vivia em Aroca, em Aveiro, e toda a vizinhança o conhecia como piloto. Portanto, ele estava a acabar de tirar uma licença para pilotar aviões cá em Portugal, então tinha a alcunha de piloto. Nasceu na Angola, vinha de muito boas famílias financeiramente, e aos 44 anos, divorciado e com 2 filhos, voltou a viver com os pais. Portanto, ele era um engenheiro que tinha uma empresa em nome próprio de exportação de madeiras, e ela era professora não sei do quê. Portanto, eles eram uma família de assim, muitos money bling blings. Pronto, exato. Ele voltou então a viver com os pais, e ali assim, na área ele era descrito como um bom rapaz. O presidente da Câmara da Aroca dizia que ele era um bom rapaz, que se dava bem com toda a gente. Inclusive também um colega de profissão da mãe, ou seja, um professor que conhecia o Pedro já desde pequenino, diz que não acreditava em absolutamente nada do que se passava, do que lia nos jornais e não sei o quê, porque era muito bom rapaz e não sei. E depois, e ele disse isto numa entrevista para um jornal, depois para o mesmo jornal, um amigo próximo do Pedro dizia assim: o Pinho Dias não gostava de trabalhar das 9 às 6, isso não era para ele. Ele era um... Quem gosta? Portanto, isso não era para ele. Ele era um sedutor, com o seu 1,88 m de altura, fazia furor e andava sempre metido em esquemas e dívidas. Ou seja, não era segredo nenhum que era muito bom rapaz, dava-se muito bem com toda a gente, mas que estava envolvido em vários problemas. Portanto, ele tinha uma empresa, em nome próprio também, que se dedicava à produção animal. Esta empresa chegou a ser alvo de buscas e estas buscas resultaram na apreensão de vários animais de espécies protegidas. Portanto, okay. ele andava metido em muita coisa. Okay? Ele tinha muita merda em tribunal. Mas era muito bom rapaz. Claro. Portanto, exato. Era o que pagava o café ali, a Aroca toda, quando ia ao café, de ser absolutamente. Exato, ele era bom exatamente. Rapaz. Muito e depois quando ele virava as costas no café, já... Faz-me lembrar, pronto. Ok, portanto, animais de espécies protegidas. Um deles, um primata,
portanto o macaquinho, que está agora no Jardim Zoológico da Maia, e cerca de 52 aves. Uau. Espécies raras, espécies que estavam protegidas lá pelo Comércio Internacional das Espécies, Fauna e Flora Selvagem, Claro. de ameaças de extinção, essa coisa toda. Eram coisas protegidas. Durante estas buscas, eles também encontraram 2 caçadeiras de canos cerrados, ou seja, não é aquelas compridonas, é aquelas assim mais Sim. curtinhas, grandalhonas aqui, está a ver? 2 armas de desconhecidas, ou seja, que não eram da polícia, né? Digamos Claro. assim, e munições de todo o tipo de calibres e mais alguns. Okay? Uau. Aqui nesta altura já sabiam que ele tinha processos de violência doméstica, de agressão de andar à porrada no meio da rua. Que este andar à porrada no meio da rua, basicamente a mulher dele, acho que havia uma pessoa que lhe devia dinheiro, e a mulher dele dizia que ele era um homem espetacular, super pacífico, não fumava, não bebia, não se ou seja, não tinha aquelas coisas de... Sim. Pronto, com o álcool tem muito mais, mas pronto, em geral não se irritava. Comentou inclusive até que viu, uma vez estavam em viagem e viu um ouriço cacheiro no meio da estrada, ele parou o carro para ir salvar e não sei o quê. Era um homem carinhoso e não sei o quê, mas uma vez passou-se da cabeça com um cliente da mulher que lhe devia dinheiro. E então começaram a discutir e mandou-lhe tipo pontapé na cara e não sei o quê. Então isso foi para tribunal. Claro. Pronto, entretanto começou a ser agressivo com ela também, violência doméstica, posse de armas, roubo, essas coisas todas. Verdade seja dita, ele nunca foi lá para dentro. Daquilo que eu li, ele nunca foi lá para dentro com esta merda toda, não sei como. E atenção, porque eu sei perfeitamente que a PJ chegou a pedir ao Ministério Público mandato de prisão. Exato. Mesmo. E ficou, e ele nunca foi preso. Lá está. O que é que acontece com os casos de violência, com tipo 99,9% dos casos de violência doméstica aqui em Portugal? O agressor fica com uma pena suspensa. Exato. Ai, E durante efetivo, essa pena suspensa, o que é que ele faz? A mesma merda que estava a fazer antes de ter uma pena suspensa. Claro, obviamente. Portanto, exato, né? Então pronto, portanto, para além desta cena toda da empresa e dos animais, ele tinha essa merda toda em tribunal. Então, dia 11 de outubro de 2016, 2 agentes da GNR, Carlos Caetano e António Ferreira, foram destacados para patrulhar um local de construção. Estavam a construir ali um hotel e tinha havido incêndios na zona, então eles andavam a fazer patrulhas. Pronto, isto de madrugada, portanto, isto era para aí tipo umas 2 da manhã. Chegaram lá a essa zona e estava lá um carro parado, um Toyota parado. E eles aproximaram-se, pronto, para ver quem é, e era uma pessoa que estava a dormir dentro do carro. Okay. Só que pá, está a dormir dentro do carro, ali numa zona de construção, às 2 da manhã, os senhores polícias bateram ao vidro, olha, quem é você, o que é que se passa, o que é que está aqui a fazer, não sei o quê. E nisto, tipo, de um segundo para o outro, o bacano, tipo, o Pedro, neste caso, saca de uma arma e começa aos tiros. Oh my God. Mandou um tiro na cabeça do agente Carlos. Ele tinha 29 anos. O sonho dele era ser GNR, era ser militar, estás a ver? Era isto, o sonho dele era isto. E assim, de um segundo para o outro. Tinha ido viver com a namorada há pouco tempo. Tinha uma irmã de 13 anos. Pronto, foi assim. Que horrível. E nisto... mas atenção, porque de alguma maneira, eu não sei... Eu não percebi bem, para ser sincera, mas houve aqui algum tipo de discussão, porque o Carlos conseguiu ficar com a carta de condução, ou então talvez ao início o Pedro tenha dado Exato. a eles quando se aproximaram, porque o Carlos tinha no bolso das calças a identificação e a carta de condução. Foi assim que eles tiraram pronto, perceberam mais ou menos o que é que se tinha passado ali. Ei, ganda totó. E nisto ainda conseguiu, ou seja, no meio ainda desta discussão, conseguiu roubar a arma, uma Glock, a um deles, e foi assim que ele disparou no Carlos. Mas tipo, lá está, imagina, eles chegaram ao pé dele e deve ter sido do tipo, olha, documentos, não sei o quê, saia do carro, e nisto de um momento para o outro ele saca, rouba-lhes a arma e começa a pum. Pronto, matou imediatamente o Carlos, magoou o António,
Só que apontou a arma à cabeça do António e disse: ou pegas no carro e vamos fugir, ou ainda foto dos cornos aqui e vais fazer companhia ao teu amigo. Disse-lhe mesmo assim. Então obrigou o António a meter o corpo do Carlos no porta-bagagens, andou uma catrefada de quilómetros, amarrou o António a uma árvore e deu-lhe um tiro na cabeça. Hostia. Pronto. Entretanto, tinha que sair dali, portanto, andou ali uns quilómetros e depois parou um carro de um casal, que era o Luís e a Liliane. Isto já eram 6 e tal da manhã. Nisto já eram 6 e tal da manhã. O António e a Liliane estavam a vir de Ceia para Coimbra, porque eles tinham perdido um filho há uns anos e estavam a caminho de uma consulta de fertilidade. Ok. E o Pedro apanhou-os a meio do caminho, parou-os a meio do caminho e disse: eu preciso do vosso carro. E eles debateram-se e disseram: não, desculpa lá, mas não, até ele não vai de modo chaca da arma, manda logo um tiro nos cornos do rapaz, do condutor, e magoou a rapariga. Não percebi se foi com um tiro, se foi agressão, porque há sítios que fala de uma coisa, há sítios que fala de outra, mas pronto, ela ficou com um traumatismo crânioencefálico. E atenção que isto foi, isto foi em outubro, 11 de outubro de 2016, e ela morreu a 12 de abril de 2017. Portanto, ela ainda teve aqui uns bons meses em estado crítico grave a batalhar esta merda. Pronto, lá roubou o carro deles e fugiu. Quando os polícias investigaram esta situação deste casal, achavam que tinha sido uma tentativa de assalto que tinha corrido mal. Ou seja, ele era o principal suspeito de um assalto. Claro. Mas, quando conseguiram ligar ao que se passou aos GNRs, perceberam então que se tratava aqui de um homicida. E ligaram. Claro, já tinha muito mais sentido, né? Vendo as duas coisas juntas. Exatamente. Portanto, começam então a decorrer as buscas. Desde dia 11 de outubro, até que eles começaram a investigar, ele baleou 5 pessoas e matou-se 2 delas. Ou seja, ele deu a 5 pessoas e matou 2, claro. Exatamente. My God. E então, portanto, agora perdi-me aqui um bocadinho. Exato. Nisto, já a Polícia Judiciária da Guarda estava dentro do assunto, procuraram em casa. Isto ele fugiu, atenção, ele andava Claro. né? Sim. Portanto, a PJ achava que os pais ou os amigos, a família, alguém o estava a ajudar. E chegaram até a pensar que o Pedro tinha conseguido fugir para a Espanha, para Salamanca. Mas, dia 16 de outubro, o Pedro voltou a atacar em Moldes, que é uma aldeia ali muito perto de Aroca. Ou seja, eu penso muito no mapazinho dele, porque ele andava sempre ali, Aveiro, Viseu, Exato. Vila Real, estás a ver? Ele andava sempre ali. Ou seja, isto foi literalmente tipo um cão atrás de um gato. Estás a ver o gato a andar às voltinhas ali. Exato. E a polícia atrás dele. Mas não coisa. E ele não saiu dali. Ele andava literalmente a gozar com a cara deles. Meu Deus. Mas pronto, nisto ele voltou a atacar ali numa aldeia perto. Ele sequestrou 2 idosos. E nisto o vizinho que tinha ouvido os idosos a gritar veio ajudar. Acabou ali amarrado dentro da casa também. Hostia. Aliás, chegou a matar não percebi, o marido, se não me engano. Sim. Matou o marido, porque lá está, há notícias que falam uma coisa, fala outra. Há muita coisa sobre este caso. Eu tenho um resumo enorme aqui. Portanto, ele amordaçou as vítimas. Chegou mesmo a dizer: porque eu mato-vos, não sei o quê, eu só não te mato porque eu conheço a tua mãe, e se tu contas a alguém eu venho aqui e mato-vos a todos e mato a tua mãe, não sei o quê, coisas assim. Acabou por fugir, roubando uma carrinha ao vizinho que foi ajudar. Nisto a GNR acabou por perceber que ele andava ali, fechou a estrada, barricou ali a estrada, mas o gajo passa as barreiras da GNR. A GNR continua a segui-lo. Só que ele entra numa zona ali industrial, em Vila Real, já, e despista-os.
Ou seja, ele conhece mesmo muito bem aquela merda e A zona, exato. e a polícia só foi. Entretanto, a PJ mais tarde encontrou o carro roubado ali numa aldeia das Redondezas, lá está, e dentro do carro estava um par de calças com sangue. Ou seja, eles acreditam que ele tenha ficado magoado Claro. de alguma maneira. Mas continuam as buscas sempre ali à volta também. Então, ainda durante os 28 dias de fuga, a Polícia Judiciária encontrou várias cartas que o Pedro escrevia à família durante este tempo que teve desaparecido. Ele mandava cartas, portanto, aliás, ele entregava as cartas porque eles chegaram a falar com uma das ex-namoradas e em casa dela encontraram um envelope com um post-it que dizia qualquer coisa do tipo: não, eu estou salvo, não te preocupes, uma coisa assim, tipo em código, estás a ver? Então eles Sim. tinham a suspeita que havia realmente alguém da família a ajudá-lo. Claro, porque se ninguém abria a boca a dizer que estavam a receber cartas, pois. Exato. Entretanto, durante estes dias descobriram as cartas em que ele pedia desculpa aos pais e aos filhos e à família. Ele chegou a escrever para a sua filha de 11 anos numa carta assim: podia ter-me entregue mais cedo, mas sabes, deu-me gozo que não soubessem do meu paradeiro e eu aqui tão perto. Ou seja, este gajo, esta pessoa andava literalmente... Ele estava a desfrutar aí do panorama. Sim, Exato, sim. ele andava mesmo a brincar com a cara dos senhores agentes, meu Deus. Nas cartas fala ainda do seu filho mais novo. O filho tinha alguns meses quando se passou isto tudo e foi operado ao coração uns meses antes destes crimes. E ele numa das cartas escreve assim: quando na véspera da operação do Gui vendi a minha alma ao diabo, nunca pensei que ele viesse reclamar tão cedo e com tanta eficácia. Claro, agora é místico também. Já está bom. Então eu fiquei a pensar nisto porque eu fiquei naquela, ok, calma. Será que isto é realmente só sociopatia e uma coisa psicológica, ou será que ele anda aqui metido noutros trabalhos? Claro. Mas não se fala nestes trabalhos em lado nenhum. Só se fala que portanto, pediram à equipa forense para fazer uma avaliação e diziam que ele era sociopata. Portanto, eu aqui fiquei na dúvida, será que era só mesmo a sociopatia ou eu andava aqui metido noutras cenas? Mas pronto, na carta que ele escreveu aos pais, dizia: eu devia ter procurado ajuda e mais uma vez não fiz, agora é tarde demais. Ok. Portanto, eu acho que ele tinha noção que tinha alguma coisa de errado. Claro. Mas, pronto. E estas cartas, obviamente, fazem parte do processo de acusação. No dia 8 de novembro de 2016, ou seja, 28 dias depois, à noite, o Pedro entrega-se às autoridades. Voluntariamente. Ok. Exato. Mas isto foi tudo combinado com os seus advogados e com o diretor nacional da Polícia Judiciária. Ora, estes dois advogados, que eu não vou estar para aqui a mencionar nomes, não interessa, estes dois advogados já tinham tratado de um caso que há uns anos atrás, também de uma mulher que assassinou não sei quem e andavam a tentar safá-la. E foi um caso assim também um bocado... Chegou-me a mostarda ao nariz, entendes? Exato. E pronto, foram esses advogados que aceitaram este caso aqui. Então, eles, lá está, juntamente com o diretor nacional da PJ, disseram que combinaram: sim senhora, o Pedro vai se entregar na condição de ser acompanhado em direto pela RTP para preservar a segurança do Pedro. Ou seja, porque como ele tinha assassinado 2 agentes da GNR, se ele entrasse ali, a GNR podia, olha, não sei o que é que aconteceu, ele morreu. Coitadinho, pronto, fica-se por ali. Então quiseram fazer assim para não haver qualquer tipo de violência. Exato, tem sentido, ok. Exatamente. E ainda disseram que era para preservar também a integridade do Pedro, mas eu pergunto-me qual integridade. Que integridade? Exato. Zero. Diz que, portanto, ele andou 3 semanas a fugir e disse à RTP que só se entregou porque tinha medo de ser abatido pela GNR.
que foi perseguido como um animal, que chegou a ouvir tiros no ar enquanto era perseguido, teve a lata de sequer alegar que foi perseguido por crimes que não cometeu. Ah, claro, exato. Pronto, fez a Exato, lista. quando ele confessou tudo nas cartas que já tinham sido encontradas, Claro. portanto já havia testemunhas, já havia provas, havia tudo. Eu não sei o que é que ele tentou fazer aqui, mas pronto, mas falhou redondamente. Portanto, isto dia 8 de novembro. Dia 10 de novembro foi ao Tribunal da Guarda, onde ficou em prisão preventiva. Dia 12 foi transferido para Monsanto, em Lisboa, para a cadeia de alta segurança. Quando foi esta coisa toda da RTP, ele respondeu à RTP, primeiro que tudo, antes de começarem as filmagens, ele virou-se, a primeira coisa que ele disse à jornalista foi: ai, você é muito mais bonita pessoalmente do que na televisão. Então a jornalista diz que ele estava ali mesmo assim, todo galã, todo assim, estás a ver? Sociopata, psicopata. Sim, está mesmo fatal. Exato, exatamente. E depois andava ali, chegaram a perguntar-lhe como é que ele sobreviveu durante estes dias, não é? O que é que se passa, onde é que ele andou, o que é que ele comeu, não sei o quê. E ele disse, eu tinha 60 euros no bolso, epá, e era uma boa altura do ano, havia kiwis, havia nozes, havia castanhas, safei-me. Um homem do campo. No entanto, sabe-se que quando o Luís e a Liliana, aquele casal que foi assassinado no carro, foram abordados pelo Pedro na estrada, lá está, eles estavam a caminho de uma consulta de fertilidade, né? E foi confirmado pela família que eles tinham cerca de 600 euros em dinheiro com eles. Hóstia! Ou seja, o Pedro roubou isso. Claro. E na outra viatura que foi roubada e abandonada pelo Pedro, souberam também, pelo dono da viatura que sobreviveu, né? Que havia lá dentro 180 euros, sandes, conservas, bebidas, essas coisas assim. Portanto, ele estava-se a fazer de coitadinho ali para a televisão, não é? Claro. E eu fugi para não me matarem e não sei quê, e não comi nada. E andava ali a vivê-las depois com a família a ajudar atrás. Né? Claro, ainda por cima, exato. Exato. Ai, meu Deus. Mas pronto, nisto ele foi preso, ele está preso em Monsanto. Em agosto de 2017, ao fim de 10 meses, enquanto ele ainda estava à espera de julgamento, atenção, ele tenta fugir. Da prisão de alta seguridade. Exato. Desculpa. Portanto, Sim. um dos guardas vai fazer a ronda à cobertura da prisão, portanto dos lados de fora, e encontrou pedaços de lençóis rasgados e amarrados entre si, pendurados numa rede de arame farpado, num dos muros traseiros, que dava acesso a uns terrenos agrícolas, ou seja, eles conseguiam, se conseguissem por acaso, era fácil fugir. E tinha uma garrafa de vidro na ponta do lençol que estava enrolada com uma meia que tinha escrito Pedro Dias, porque as coisas dos inmates são identificadas, né? Ao fazerem rusgas dentro da cadeia, incluindo a cela do Pedro, eles garantiram, uns garantiram, outros diziam que não, que sim. Mas garantiam que não faltava meia nenhuma ao Pedro e que chegaram a abrir um inquérito para isto, mas que acreditam que o Pedro não teve nada a ver com isto e que era alguém a tentar tramá-lo e prejudicá-lo ou mandar-lhe uma mensagem, uma coisa assim do género. Ou seja, eu não sei que conhecimentos é que esta pessoa tinha. Mesmo, é? Mas tu já viste o que é que ele, antes dos homicídios, do que é que ele se safou? Sim. Nunca foi preso olha, a sério, pronto. Tinha contatos aí essa pessoa? Exato, eu acredito sim que ele tenha tentado fugir, mas pronto, isso sou eu que falo o que falo, né? Entretanto, portanto, ele foi a tribunal, né, na guarda, vai responder por 12 crimes, portanto, homicídio qualificado sob forma consumada, sob forma tentada, 3 crimes de sequestro, roubo de automóveis, roubo de armas da GNR, quantias de dinheiro, detenção, uso e portes de armas proibidas, a cena dos animais, basicamente ia-lhe mandar tudo para cima. Claro, não acaba. Cada coisa dava tipo 22 anos aqui, 23 anos ali, 1 ano aqui, 3 anos ali, 5 anos ali. Qual é a pena máxima neste país? 25 anos. Portanto, ele não pode, pela lei, apanhar mais do que 25 anos. Portanto, ele foi transferido para a prisão de Coimbra e é lá que está até hoje. Ok, previsão de saída? Bastante. Não, já não.
Portanto, 2016 faz 7 anos agora. Exato, olha, nós estamos em novembro, portanto, 7 anos agora. Exato. Portanto, ainda tem uns anitos ali. Acredito que, atenção, porque ele está lá dentro a completar os estudos em História. Ou já completou, portanto andava Ok. a fazer a faculdade em História pronto, lá na prisão. Tinha um comportamento exemplar. Dizem também que ele chorou horrores quando descobriu que a Liliane tinha morrido e que se sentiu muito a mal. Claro. Portanto, eu acredito que este seja um daqueles que vai ter muito bom comportamento e tal e coisa e vem cá para fora. Sim. Isto vai sair mal. Uf. A gente já sabe como é que funcionam as coisas aqui. Mas pronto, amigos, para terminar aqui o meu caso, a Anitta está presa. A Anitta está presa. Foi preso. Yes! A Anitta foi presa. Bien. Continua presa. Esperemos, vamos rezar que pelo menos os 25 anos fique lá. Depois disso, olha, não sei, logo se vê. Exato. O que é que este país decide fazer. E pronto, e olha, e agora é a tua vez. Estou muito curiosa. Olha, curiosa. No meu caso, eu não sei porque, quando estava a escrever, eu ri-me um bocado, mas não sei porque é que eu me ri, para ser honesto. Não me lembro já, mas pronto, pode ser que eu agora descubra e ria-me outra vez. Vamos ver. Exato. O meu caso chama-se Uma Solteirona Desesperada. A Sim, única sim. coisa que eu sabia deste caso. Sim. Estamos em Valência, em 1955. Antigo, é? Exato, este é. Boa. Pilar Prades tem 27 anos e nessa época já é uma mulher mais velha. Nessa época já era uma mulher, pronto, com a sua idade e corria o risco de ficar para tia, digamos assim. Ok. Né? Ela viu como todas as suas amigas se casavam enquanto ela continuava a trabalhar como empregada doméstica há já 15 anos. Como muita gente, ela foi ainda criança para a Valência, tinha 12 anos quando deixou a sua terra natal, que estava em Castellón, onde ela nasceu em 1928. Quando acabou a Guerra Civil, a Valência era a cidade com mais possibilidades na zona levante de Espanha, ou seja, possibilidades profissionais, etc. A Pilar trabalhou em várias casas, para várias famílias, até chegar à casa do casal Vilanova Pascoal. Nesta casa, a Pilar é bem cuidada e tem 3 dias de folga. Embora seja verdade que não tem muito o que fazer, porque ela já quase não tem amigas com quem ir aos bailes e quando vai não consegue encontrar um namorado. A casa Vilanova Pascoal é quase dela, já que passa ali horas sozinha. Os proprietários, Enrique e Adela, administram um negócio bastante próspero de carnes na rua Sagunto. Eles até exportam produtos de carne, ou seja, era um negócio que ia muito bem. Tinham dinheiro. Na primavera de 1955, algo muda na mente de Pilar. A senhora Adela sente pena dela porque a considera uma solteirona. Ou seja, a senhora Adela tem mesmo apreço pela Pilar, não é? E tem um sentimento de pena por ela não estar casada ainda e tudo o que isso significa na sociedade daquela época. Exato, okay? exato. É um sentimento, ou seja, bom. E isto faz um clique na cabeça da Pilar e ela começa a ter mania à senhora e pensa que se a senhora dela não estivesse ali, o senhor Henrique ia-lhe fazer mais caso a ela, à Pilar, ok? Incluso ter intenções com ela. E afinal, assim a Pilar podia dar filhos ao senhor, que era uma coisa que a senhora não podia fazer. Ou seja, ela montou ali todo um filme na sua cabeça que aquilo... Claro, uma manhã, um frasco de diluvion cruzou-se no caminho da Pilar, por casualidade. No rótulo do frasco havia o desenho de uma caveira e 2 ossos cruzados. Ok? Um aviso mais que contundente e óbvio. Fica com isso na cabeça, do desenho de uma caveira e com os 2 ossos cruzados. Significa bebe, come. Claro, significa morre. Este veneno continha grandes doses de arsénio e era usado para matar formigas. Nisto, o que é que a Pilar fez? Já sei o que é que me ri por causa da frase.
Da frase que eu pus. A Pilar começou a temperar e a adoçar os cafés da senhora com o veneno. Ela pôs criativa ali na cozinha. Ai, adoro. A partir de 11 de maio, a Adela Pascoal começou a sentir-se mal e a sua saúde deteriorou-se muito rapidamente. Nenhum médico sabia encontrar a doença que estava a conseguir acabar com a vida dela. Entendes? Não conseguiu encontrar. E claro, a Pilar, frente a esta situação, tornou-se mais essencial do que nunca. Ela ajudava o Sr. Henrique na loja das carnes, ela acompanhava a senhora dia e noite. Ou seja, não saía do lado da senhora. A dona dela estava muito grata por tudo. E dizia-lhe, tu és tão boa, Pilar, que sorte tu estás aqui. A Pilar até ia à igreja paroquial receber a hóstia do padre para que a senhora pudesse comungar em casa. Nossa. Ajudava a senhora a limpar-se, na higiene pessoal dela e até lhe cantava canções da época para tornar a convalescência da senhora dela mais agradável. Ok? Ai, meu Deus. Senhora exemplar. E claro, fez tudo isto e também continua a dar-lhe com muito carinho chás e cafés aromatizados com diluvião. Ai. Um dia a Pilar ouviu uma conversa entre o casal e um amigo médico. Iam levar a senhora Adela ao hospital para fazer novos exames e a Pilar, claro, não tem mais remédio que aumentar a dose de aromas de veneno nas bebidas da senhora. Exato. A senhora Adela morreu a 28 de maio, só 17 dias depois de começar a encontrar-se mal. E então pronto, a Pilar tinha o caminho livre, finalmente, com o Sr. Henrique. Pois não. O desfecho desta história reservou uma surpresa para a Pilar. O Sr. Henrique decidiu vender tudo, o negócio, a casa, tudo, e deixar Valência. A Pilar ficou sozinha novamente, como sempre. Durante os meses seguintes, a Pilar viveu numa pensão enquanto esperava que surgisse um novo emprego. No início de 1956, conheceu Aurélia Sanz, uma cozinheira mais jovem e mais bonita que ela. Elas conectaram imediatamente uma com a outra e alguns dias depois a Aurélia informa a Pilar que os seus nobres senhores precisavam de uma empregada doméstica. Era a casa do Dr. Manuel Berenguer, na Rua Isabel da Católica. A casa é muito grande e precisam de uma cozinheira e de uma empregada para servir. Ok? Esta posição ficou livre porque a anterior empregada saiu de casa dos senhores porque ia-se casar. O normal. Exato. Pronto. Uma tarde, as duas empregadas vão a um baile, ali perto da praia da Malvarrosa. Naquele dia, a mente da Pilar ia voltar a pregar-lhe partidas e desgostos. Elas conhecem um homem jovem, moreno, atraente, e este homem aproxima-se à Pilar e convida-a para dançar. Oh. Ok? Isto, claro, uma dança que na cabeça da Pilar durou eternamente. Exatamente. Com um homem que ela já sente que é o marido dela para a vida toda, que não sei o Exato. quê. Casaram ali. Para Claro. ela casaram ali. Hombre, mas de seguida a Pilar cai com a boca no chão. Porque ele, muito bonito, mas tímido, só se dirigiu a ela para se aproximar da Aurélia. A outra, claro. Isso dói tanto. Claro, é um bocado... Isso não é bué. Mas pronto. Então, quem é que a Pilar foi chamar? Então, o seu velho amigo, Diluvion, Exato. o veneno, para a sua vida, né? Pilar começa a fornecer cafés com cheirinho a Diluvion à colega Aurélia. Ai, meu Deus. Sim. Louca. Durante semanas, a saúde da cozinheira Aurélia, anteriormente muito robusta, era uma mulher zona, começa a deteriorar-se. O patrão, o Dr. Berenguer, decide que é melhor que a Aurélia fique ingressada no hospital, fique internada. E no hospital a sua saúde começa a melhorar. Porém, enquanto isto acontece, a dona da casa, esposa do Dr. Berenguer, começa a piorar, apresentando os mesmos sintomas que a Aurélia. Pronto, neste ponto, a Pilar já está completamente desatada, ela tem para todos, ela vai Exato. distribuindo. Exato. Está bem, oferece. Venham buscar. Pronto, então já vês, ela mudou o objetivo, enquanto o caráter dela vê-se que está cada vez mais azedo. Yeah. Ela está Amarga chateada com com a o vida. mundo já, ela está amarga. com a vida. Então o Dr. Berenguer começa a suspeitar.
e ele decide visitar a antiga casa onde a Pilar servia, a dos Vila Nova Pascoal. Então os moradores da rua Sagunto conseguem meter o Dr. Berenguer em contato com o Henrique Villanova. Os dois homens tocam impressões e decidem exumar o corpo da senhora Adela. Ok. A análise do cadáver não deixou dúvidas nenhumas, havia vestígios de arsénio no fígado da senhora Adela. O Dr. Manuel Berenguer não perde tempo e despede a Pilar. Exato. E acabou, hein? Uma análise de urina da sua esposa deixa tudo ainda mais claro. Foi encontrado também arsénio ali. A Pilar é presa. O frasco de diluvião, o veneno, foi encontrado entre as suas possessões. Ou seja, ela já andava com aquilo de um lado para o outro. Andava com ela na mala Claro. do diário. Ai, olha, esta mulher do café falou-me mal. Toma lá isto, Exato. dozinhos de farlimpipi. Prova lá aqui um bocadinho disto, exatamente. Durante 36 horas ela foi interrogada pela polícia, ela não comeu, nem bebeu, pronto. Exato. Mas de todas as formas ela estava do tipo, não, eu não fui, não tenho nada a ver com isto, não sei o quê. Sabes como é que eles conseguiram fazer com que ela confessasse? É que nem sequer foi a polícia. Foi a amiga Aurélia que estava por ali e foi lá e insultou a bué e elas começaram a discutir até que a Aurélia confessou que tinha... Exato, naquele momento de... Claro. Então pronto, apesar de ter confessado à polícia, no julgamento, ela declarou-se inocente. No julgamento? Sim, ela declarou-se inocente e alegou que confundiu o veneno com um produto para combater a febre, por causa que ela era analfabeta. Então ela só viu o desenho, ela não sabia ler, ela viu o desenho e disse, uma caveira e 2 ossos, é para a febre. É para viver, isto é para viver. Claro, então... Isto é para dar vida. Pelas 2 tentativas de homicídio, ela foi condenada a 20 anos e foi condenada à pena de morte pelo assassinato da senhora Adela Pascoal. Durante 2 anos, o governo recebeu muitas pressões para não executar a Pilar. As associações católicas consideravam que era desproporcional aplicar a pena de morte a uma mulher. Ok. O cumprimento da pena foi estendido o máximo possível para aguardar a chegada do indulto, de um perdão, mas finalmente chegou o dia da execução, dia 19 de maio de 1959. Estava marcada para as 6 da manhã, mas decidiu-se esperar caso o perdão ainda chegasse. Nossa. Ou seja, estavam mesmo a tentar salvar ela. 2 horas depois, a execução ocorreu na prisão de Valência. Devido ao horário e à situação da prisão, os gritos da Pilar foram ouvidos pelos vizinhos do entorno da prisão, também como a imprensa que estava... pela imprensa que estava à espera fora da prisão. Estavam à espera do fim, não é? Exato. Ela foi executada com uma coisa chamada garrote vil. Ok? Para quem não sabe, eu vou explicar o que é. O garrote vil foi a técnica utilizada em Espanha e nos seus países ocupados. Eu escrevi ocupados porque me saliu del coño, porque quis. Ocupados, não conquistados. Cuba, Porto Rico, Filipinas, etc. Desde 1820 até a abolição da pena de morte em 1978. Ou seja, bastante tarde que eles achavam de usar isto. Porquê é que é triste isto? Passo a explicar. Isto consiste numa cadeira com a parte de trás superior à cabeça, ok? Mais em cima da cabeça do condenado. E na zona do pescoço tem um colar de metal que está conectado tipo a uma manivela na parte de trás da cadeira. Ou seja, o verdugo vai dando voltas à manivela e aquilo vai apertando no pescoço do condenado. Teoricamente, aquilo rompia o pescoço da pessoa e a morte era produzida pela deslocação da, cuidado, apófises odontoides da vértebra axis sobre a zona da coluna vertical. Com isto, produzia-se um coma cerebral e a morte instantânea. Mas isso, claro, dependia de vários fatores, como a força física do verdugo e a resistência do condenado. Estava provadíssimo que raramente a coisa acontecia como foi explicada para ser. Não era tão fácil. Na maioria dos casos, a morte acontecia por estrangulamento. Exato. E em múltiplos casos, alargava-se a agonia do condenado bastante tempo.
Sabe-se, a ciência segura que o verdugo da Pilar não era uma pessoa com muita força física e talvez daí venham os gritos, podendo dizer que a sua morte não foi uma das instantâneas. O Ela caso da sofreu. Pilar, sim. O caso da Pilar teve tal impacto na sociedade e na imprensa da época que desde então a pena capital nunca mais foi aplicada a uma mulher em Espanha. Ela foi a última. Com tudo isto, no meu caso, a Anitta cometeu vários crimes, todos com veneno, e foi executada por isso. Mas foi presa! Yes, Yes! yes. Ai. Lembro-me, ponto e vírgula, eu não referi, mas no último caso que eu falei da Luísa de Jesus, de 1772, ela morreu no garrote. Sim! Aliás, também eu foi com disse, o garrote? ela morreu no garrote. E Olha, depois queimaram o corpo em praça pública. Foi. E Mãe. engraçado que foi a última mulher em Portugal também. Olha, é que a Olha gente que sem giro! querer. Nossa, a gente sem saber, a gente sintoniza, esquece, não é? Pode. Imagina se tivesse sido o mesmo capítulo já, era fantástico. Mas pronto, como a gente não pode contar um ao outro, está tudo maravilhoso. Exato. Pronto, Mas gostei muito, eu acabei o meu gostei caso, gostei bastante do teu caso, não conhecia o teu caso, não tinha nem ideia desse caso. Eu e também é uma não. coisa bastante recente até, o que Exato. até achei estranho. Lá está, nessa Exato. altura a gente queria outra vida, a gente não queria ver notícias, a gente não andava a par destas coisas. Eu já nem me lembro o que é que eu estava a fazer o ano passado, vou-me lembrar o que é que eu fiz em Quanto mais 2016. 2016. Tá louca. Ai. Mas Nada. gostei muito do teu caso também. Gostei muito do teu. Eu achei engraçado. Fui Yeah. para trás mesmo a buscar e Yeah. nada. E tenho fotos esta semana. Há fotos do caso. Yay! Exatamente. Nada, Catarina, se te quiseres despedir, amor. Pronto, e é isso, malta. Aqui vou eu chatear vocês com os perlimpimpins, por isso comentem e partilhem muito e subscrevam e ponham gostos e mais o quê, Pedro? Ponham o sininho para vocês E o receberem a sininho. notificação. Faltava-me o sininho. E partilhem. Exato, essa é a parte mais importante. A gente precisa muito. Tem muitas plataformas, nós estamos a tentar pôr o podcast no máximo de plataformas possível. É Portanto, verdade. vocês no Instagram têm os links, podem usar o Amazon Music, podem usar o Castbox, o Google Podcast. A nossa última proeza foi o site da Rádio Renascença, que tem, É verdade. que tem o maior Estamos no número de podcasts de Portugal, portanto por Assim que, isso- pronto, sem querer fazer publicidade, vamos fazendo. Ou seja, tem o nosso podcast ali e também tem um montão de podcasts na língua portuguesa de Portugal. Exato. Aproveitem. E é grátis ainda por cima. O que é que vocês querem? Exato, mais? Ou seja, exato. O que é que se pode querer já mais, está. amigos? E nada, muitas graças por escutar-nos uma semana mais e vemos na próxima quinta-feira, que já é quase Natal. É verdade, já é quase Natal. Vocês não têm nem noção do que é que a gente tem aqui preparado para vocês. Não vamos dar spoilers. Beijinhos. Não. Beijinhos, Até gente guapa. quinta. Tchau. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Antes prefiero